Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Que segurança sou de Jesus, canta minha alma. Aleluia por essa certeza e essa esperança que encontramos na pessoa de Jesus. Aqui, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, aí onde você está, querido convidado, amado convidado. Seja esta semana uma semana cheia de surpresas da parte de Deus para cada um de nós e para as nossas famílias também. As famílias aqui, pertinho de nós, ou as famílias que estão muito, mas muito longe de nós. Olá, querida família, Martins do Rio Moreira, surpresa para vocês, por essa vocês não esperavam. A gente está mandando esse vídeo para vocês para dizer que a gente ama muito vocês, a gente pensa em vocês, a gente está orando por esse período tão difícil que a sociedade tem passado, né? E a gente está aqui na Alemanha já aos pouquinhos normalizando já a vida, mas ao mesmo tempo todo mundo ainda um pouquinho de receio, né? Todo mundo usando máscara, mas a gente está feliz de saber que vocês estão bem, continuem firmes, que aqui a farra tá rolando, né? Aqui a farra tá rolando dentro de casa. Com 2 crianças em casa. Um beijo grande para toda a Primeira Igreja Batista do Rio, nós sempre pensamos em vocês e a gente sempre ora para que Deus abençoe a igreja, abençoe o pastor João, e toda a equipe, toda a liderança da igreja, que Deus esteja com vocês fortemente, tá bom? Que se Deus quiser, vocês já possam voltar também aí a normalizar a vida, né, aos pouquinhos, né? Um beijo grande aqui da Alemanha para vocês e obrigado pelas mensagens que vocês mandam pra gente, a gente está sempre lendo, acompanhando. Que Deus abençoe então grandemente vocês e vovó Angelina, vovô Erisson, tia Milene, tia Clarissa, tio Dan, que todo mundo seja abençoado fortemente por Jesus nesse domingo, tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Um beijo. E tchau! Tchau! Esta semana falei com o Ivan algumas vezes a respeito desse vídeo, mas eu não podia imaginar como ele ficaria. E olha, me surpreendeu. Foi emocionante ver toda a família participando deste ato de culto conosco, mandando uma mensagem para a igreja e também para a família que está aqui no Rio de Janeiro. Há pouco dissemos que nós amamos você, querido convidado, e isso é verdade. Se você quiser transmitir, passar para nós, compartilhar
sua necessidade, seu pedido de oração e de intercessão. Nós temos aqui em nossa igreja um ministério enorme de intercessores que vai cuidar de você. Portanto, através do chat do YouTube ou do Facebook, você pode mandar sua mensagem agora. Durante a semana, nós estaremos intercedendo pelo seu pedido. Vamos orar juntos agora? Feche seus olhos, oremos e peçamos ao Senhor as condições para viver bem este dia com corações gratos. Oremos. Senhor, vosso Deus, vosso Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós podemos estar aqui. Obrigada, meu Pai, porque mais uma vez nós podemos estar prestando esse culto. Obrigada porque mais uma vez nós podemos ter aberto nossos olhos, levantado de nossas camas e seguido nossa semana, Senhor. Senhor, abençoe essa semana que se inicia, que o Senhor esteja com cada família e com todos. Obrigada, Senhor, pela tecnologia que nos foi dada. Obrigada porque a partir dela nós podemos estar fazendo esse projeto dar certo. Obrigada porque os irmãos se disponibilizaram para que esse projeto esteja dando certo. Senhor, abençoe este culto que será prestado e que a mensagem que o pastor for pregar entre no coração de cada um, de modo que todos entendam. Esteja conosco com essa semana que se inicia e obrigada por tudo. É isso que eu lhe agradeço e lhe peço, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Há quem diga que se a alma tivesse coração, o coração da alma seria cheio de gratidão. É nesse sentimento que o salmista, no Salmo 147, compartilha conosco a gratidão que ele tinha ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Assim diz o salmista neste salmo. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. O Senhor sustenta o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Continua o salmista no versículo 10. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as fronteiras em segurança e que as supre do melhor trigo. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem
nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. O apóstolo Tiago, em sua Epístola Universal, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. A súplica de um justo é muito eficaz. Por isso que nós devemos, como diz o cântico anterior, orar a Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Então nós devemos orar pelo nosso país, devemos orar pela nossa igreja, pelas nossas igrejas em geral, pelas igrejas do Brasil, do mundo. Devemos orar pela obra do Senhor. E também devemos orar uns pelos outros. Há irmãos nossos precisando muito da nossa intercessão.
E nesta manhã nós vamos orar pelos irmãos Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, José Vaz de Melo, Lícia Figueira Machado, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Nilda Ataliba, diaconisa Nilda Ataliba, essa semana retornou ao hospital, teve outro problema, oremos por ela. Orlando Angelim, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas de Lima, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos, Tereza Ferreira. Vamos orar também pelos irmãos que nós temos enlutados. Irmãos, com muita tristeza essa semana nós tivemos mais 2 irmãos que partiram para a eternidade. Uma era a irmã Josefa Freire Marinho. A irmã Josefa Freire Marinho acabou de fazer 95 anos. Essa semana ela fez 95 anos. Então, aliás, não foi essa semana, desculpe. Essa semana ela faleceu, né? Mas ela nasceu no dia 2 de dezembro de 1925. Então, nós estamos em 2020, então, quer dizer, ela ia fazer 100 anos daqui a 5 anos. Então, tem 95 anos. E ela nos deixou. Então, oremos pelo consolo da família, especialmente da sua filha, que se chama Maria de Lourdes. E também, com tristeza, nós comunicamos que no domingo passado, nós perdemos, no final daquele dia, já entrando na segunda-feira, o irmão André, diácono André Marcelo da França. Nós estávamos orando, toda a igreja orando por ele, e a família também confiada, mas o Senhor, como diz Jó, o Senhor o deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E não está sendo fácil para a família, irmã Magda, para os filhos Moisés, de 19 anos, e o Felipe, de 10 anos, mas nós sabemos que o Senhor que os sustentou até aqui, certamente os sustentará até o final. Então vamos orar por eles, por estas 2 famílias enlutadas nesta semana que passou. Curvemos as cabeças e oremos. Eterno Deus, nosso Pai amado, Senhor querido, muito obrigado por este dia que nos dás, que acrescentas à nossa vida. Temos sido muito abençoados por Ti, nós temos sido protegidos dessa pandemia toda. E mesmo aqueles que foram vitimados, alguns melhoraram, outros partiram, mas seja como for, Senhor, nossas vidas estão nas Tuas mãos. E nós queremos pedir que nos recebas nelas, nas Tuas mãos, de modo que aí permaneçamos o tempo que for determinado pela Tua vontade. Oramos por esses irmãos cujos nomes acabamos de ler, que esses irmãos sejam visitados por Ti, sejam abençoados, sejam socorridos pela Tua presença, que é sempre maravilhosa, sempre renovadora. Ajuda os familiares para que eles também, Senhor, percebam a Tua presença ao lado desses entes queridos. E, Senhor, oramos pela família da irmã Josefa Freire Marinho, irmã que nos deixou esta semana aos 95 anos de idade. Muito obrigado pela fé que a Tua serva depositava no Senhor Jesus, e essa fé foi que lhe abriu agora os portões da eternidade. Nós também Te louvamos, Senhor, pela vida, pelo exemplo, pelo belo testemunho do irmão André Marcelo da França. Muito obrigado, Senhor, pela sua fidelidade para com o Teu Filho Jesus, para com a Tua obra, para com a sua família. Enfim, nós Te louvamos por aquela vida que tão cedo nos deixou. Nós pedimos o consolo do Teu Espírito para a irmã Magda, para o irmão Moisés, para o irmão Felipe, que eles possam, nesta hora de mais perguntas que respostas, colocar as suas vidas e as suas emoções no Teu altar, deixando que cuides delas segundo a Tua soberana vontade. Agora, Senhor, pedimos que nos abençoes a todos, falando-nos à nossa mente, ao nosso coração,
por meio da tua palavra lida e explicada, nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Eis a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Eis a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus, que servirá de orientação para os nossos pensamentos nesta manhã. E o texto que deparamos está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1,
versículos de 17 a 24. Ouçamos então a palavra de Deus que assim diz: Porque Cristo, diz o apóstolo Paulo, não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam a sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Palavra da cruz. Vamos orar mais uma vez. Senhor querido, nós entregamos a Ti nesta hora os nossos pensamentos. Pedimos que coloques em nossos lábios as palavras certas e em nossos ouvidos a disposição certa e em nosso coração a abertura para recebermos a Tua palavra e praticá-la no nosso cotidiano. Eis a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Da China não vêm apenas produtos industrializados de qualidade duvidosa. Também da China não vem só vírus, se é que esse vírus veio da China mesmo. Mas de lá vem também, graças a Deus, boas histórias. E eu vou começar com uma história que eu ouvi, que é da China, e é uma história que eu já ouvi muitas vezes, li essa história em várias fontes, e também já ouvi vários pregadores contando essa história. Era uma vez um homem que caiu num poço profundo. Caiu num poço profundo, e lá no fundo ele ficou se debatendo na lama e gritando, pedindo socorro. E de repente ele olhou lá de baixo e viu lá em cima, na boca do poço, apareceu um personagem. E um personagem sério, venerável. E ele reconheceu, chinês que era, ele reconheceu que aquele personagem era Confúcio. E Confúcio então disse para ele: o que você está fazendo aí embaixo? Bem feito por ter caído aí, você foi ridículo. Você não prestou atenção, se você tivesse lido as minhas obras, você não teria caído aí. Agora precisa sair daí. Tchau. E foi embora. E o homem ficou lá no fundo do poço se debatendo, gritando: socorro, socorro, alguém me ajude. Aí ele viu outro personagem aparecer lá em cima. E ele reconheceu de imediato. Era Buda. Era Buda que veio conversar com ele, e demonstrando assim, com um aspecto assim, sabe, de quem tem muita compaixão para demonstrar, e dando conselhos para ele. Buda teria dito: ó, meu filho, feche os olhos, concentre-se agora, esqueça os seus problemas e pense apenas em coisas agradáveis. E foi embora.
E o pobre do homem ficou lá embaixo, atolado na lama e gritando: socorro, socorro, socorro. Por fim, conta o homem, apareceu lá em cima o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus apareceu. Segundo uma versão, o próprio Senhor Jesus desceu e levou o homem para fora do poço. Outra versão diz que Jesus jogou uma corda e o homem subiu. O que importa aqui é que Jesus apareceu. Eu acho, meus irmãos, que esta história conta muito bem, ela resume muito bem a diferença que há entre ser cristão e não ser cristão. Para aquele que é cristão, ele pode sempre contar com a ajuda de Jesus. E a ajuda de Jesus não é só para os dias de pandemia. A ajuda de Jesus não é só para os dias de enfermidade. A ajuda de Jesus é por toda a vida e mais, por toda a eternidade. Vamos supor que um repórter saísse por aí perguntando, entrevistando as pessoas, entrevistando aos líderes religiosos, qual é a religião, o que é que na sua religião tem que se fazer para ser salvo? Se um repórter sai e pergunta para líderes religiosos o que é preciso fazer naquela religião para ser salvo, olha, ele vai ouvir quase de todas as bocas a mesma mensagem, que resumindo seria: seja bom, faça o bem. Seja bom, faça o bem, meus irmãos, é o refrão de todas as religiões. Mas esse repórter chega finalmente ao cristianismo, e chega para Jesus, e chega para Pedro, e chega para Paulo, e chega para um crente, e pergunta para ele: qual é a diferença então da sua religião? É mais uma para fazer o bem e não olhar a quem? E você vai descobrir que não. Porque o próprio Jesus vai dizer: não há nenhum bom, ninguém é bom senão um só, que é Deus. Então não existe bondade em nós, nós somos pecadores, todos nós, e só a graça de Deus é que pode nos salvar. Este repórter ouviria que Jesus é diferente, que para ser salvo, dirá Jesus, nós temos que seguir o protocolo de Deus. E Deus tem um protocolo específico para a nossa salvação, em cujo topo está a cruz. No topo desse protocolo está a cruz de Cristo. E eu sei que a cruz divide os homens. Alguns poucos estão de um lado e a grande maioria está do outro lado. E eu pergunto, qual é a sua reação quando ouve falar na palavra cruz? Para muita gente, o que esta imagem traz à sua memória é a imagem de tristeza, para outro é dor, para outro é vergonha. Mas para alguns, muitos, a imagem é de vitória. E nós vamos ver por quê. Por que a cruz se reveste de tanta importância na palavra de Deus? Em primeiro lugar, segundo o apóstolo Paulo falando aqui, a palavra da cruz, ela é central na pregação da igreja. A palavra da cruz é central na pregação da igreja. Aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo começa assim: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Ora, parece que Paulo está detonando o batismo, não parece? Mas não é isso não. Embora ele diga, Cristo não me enviou para batizar, ele diz que Cristo o enviou para pregar o evangelho. E lá no final dos evangelhos, você lembra que Jesus manda os discípulos irem pregar o evangelho a toda a criatura, e indo eles podem e devem também batizar aqueles que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é que o batismo não seja válido, que não tenha valor algum, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que a prioridade dele é pregar o evangelho, e este evangelho consiste no anúncio, na afirmação da
cruz de Cristo. Diz ele aqui, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. A cruz não pode ser substituída por um rito. O batismo é um rito que comunica uma mensagem profunda, claro, ninguém discute. Comunica que este indivíduo que está sendo batizado já foi à cruz, já encontrou-se com Jesus e agora vive uma vida nova. Então, o batismo não é errado, mas omitir a cruz da pregação cristã, meus irmãos, sinceramente, é um crime contra a humanidade. E é isso, justamente isso que Satanás quer. Ele quer derrubar a cruz de Cristo. Ele tentou fazer isso muitas vezes por meio da perseguição. Ele tentou fazer com que o trator da perseguição derrubasse a cruz. Mas por mais ameaça que isso tenha representado, a verdade é que a cruz não caiu, ela não foi derrubada, como diz o hino, a cruz ainda firme está. Mas então, tendo Satanás tentado através da perseguição e não conseguido, agora, nesses últimos dias, ele mudou de tática. Agora ele usa a tática da omissão. Omissão. Ou seja, ninguém fala mais na cruz e fica tudo por isso mesmo. O discurso da cruz, vamos admitir, é um discurso rude, é um discurso que beira o irracional, é um discurso que suja as mãos, porque é uma cruz rude, é uma cruz ensanguentada, é uma cruz que era vergonha para os romanos, era vergonha para os judeus, vergonha para os gregos, e é exatamente a cruz que é adotada pelo cristianismo como símbolo máximo da sua fé. Nós devemos pregar a cruz. A igreja não pode trocar a cruz por nenhum outro tema. Ela não pode trocar a cruz, por exemplo, por usos e costumes. Não beber, não fumar, não jogar, tudo bem, isso é consequência de Jesus passar na vida da gente. Mas tem igreja pregando, isso é a condição para a salvação. Está errado, a condição para a salvação é o indivíduo ir à cruz de Cristo. Outras pregam economia, outras pregam psicologia, outras até pregam teologia, pura e simples. Mas a cruz fica de lado. Parece que muito cristão hoje tem vergonha da cruz, tem vergonha de falar que somos salvos por meio da cruz de Cristo Jesus. Por isso Spurgeon, grande pregador inglês, ele disse: deixe de fora a cruz e você terá matado a religião. A expiação pelo sangue de Cristo, diz ele, não é um braço da verdade cristã, é o seu próprio coração. A expiação é o coração do Evangelho. Então, se você tirar a cruz da pregação cristã, você tirou a base do edifício e ele vai cair. Os holofotes da pregação devem estar todos apontados para a cruz. Os holofotes da liturgia cristã, os cânticos da igreja, as leituras da igreja, as orações da igreja, tudo isso deve estar focado na cruz. A ênfase da ética cristã, da eclesiologia, o estudo da igreja, enfim, tudo em torno da igreja deve apontar as pessoas para a cruz de Cristo. Senão, nós, como diz Paulo aqui, esvaziaremos o significado da cruz. Noutra tradução diz que nós vamos tornar vã ou inútil a cruz de Cristo, porque a palavra usada aqui no original é a palavra que significa esvaziar alguma coisa que tinha poder e agora não tem mais. É privar o Evangelho do seu elemento mais poderoso, que é justamente, e mais atraente, mais atrativo, que é a cruz do Senhor Jesus. Tirou a cruz do centro, ela vira apenas um acessório. E aí não funciona mais.
porque, como disse João Batista, quando viu Jesus passando, em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era necessário Jesus ser sacrificado naquela cruz para que nele fossem depositados todos os pecados do mundo. Então a cruz, ou a palavra da cruz, em primeiro lugar, é central na pregação da igreja. Em segundo lugar, a palavra da cruz, dirá o verso 18, na parte primeira, parte A, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É loucura para os que não são crentes. Como é que você percebe, qual é a reação das pessoas à pregação do Evangelho? Qual é a reação das pessoas às propostas da palavra de Deus? Muita gente, em muita gente, a reação é zombar. É zombar de alguma coisa que eles consideram que não tem importância, de alguma coisa que é vergonhosa, ou mais do que zombar até, como aconteceu no tempo do imperador Trajano, imperador romano chamado Trajano. Ele classificou, ele rotulou o cristianismo de, abre aspas, superstição perniciosa, fecha aspas. Superstição perniciosa, ou seja, uma coisa que vem da cultura popular e uma coisa desprovida de qualquer racionalidade e não só isso, perniciosa, ou seja, faz mal para as pessoas. Então, para muita gente, o cristianismo é isso. A palavra da cruz é loucura, loucura para os que perecem. O versículo 22 e o versículo 23, o apóstolo Paulo foi muito claro aqui. Ele diz: enquanto os judeus pedem sinais, no plural, e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Nós pregamos a Cristo Jesus enquanto os judeus pedem sinais. Judeus pedem sinais. E você sabe que judeu realmente fazia ou faria qualquer coisa para ter um milagre na sua mão. Esquecidos todos eles de que a própria história judaica já era tecida de milagres. Quer exemplo? A passagem do Mar Vermelho, por exemplo, o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho, passando ali a pé enxuto, as águas formando aqueles montões, aquelas muralhas aquáticas de um lado e de outro, e o povo passando pequenininho no meio. Que milagre, que milagre. Pão no deserto, o povo sendo alimentado no deserto, a travessia do Jordão no final dos 40 anos de caminhada no deserto, a tomada de Jericó, uma cidade super fortalecida, com muralhas intransponíveis, e aquelas muralhas caem, ruem, tombam, sem que ninguém toque um dedo nelas. Que milagre! A libertação que cada juiz trazia no seu tempo. E no tempo do rei Davi, foi quando o reino de Israel teve a sua extensão mais vasta, mais longínqua, foi para mais distante. Nunca Israel foi tão grande como no tempo de Davi. Que milagre foi aquele, um país desse tamaninho crescer de repente, daquele jeito. E o retorno da Babilônia, depois de 70 anos do cativeiro, o povo voltou para a terra, para Canaã. E a preservação do povo no tempo de Ester, quando todo o povo judeu estava correndo perigo de morrer, e então houve uma intercessão da parte de Ester e o povo foi salvo. Só para citar alguns exemplos pinçados da história do Antigo Testamento. Ou seja, a história de Israel é uma história de milagres. Além disso, os judeus esperavam o Messias, e o Messias que eles esperavam deveria ser vitorioso e deveria ser, pasme, realizador de milagres.
Eles esperavam, se alguém aparecer fazendo muitos milagres, fique com a pulga atrás da orelha, porque pode ser o Messias. Porque ao Messias competirá a realização de muitos milagres. Aí você vê, vem Jesus, aparece Jesus e faz milagres como ninguém fez antes ou depois. E mesmo assim, pergunto, os judeus creram? A fé nasceu-lhes no coração em decorrência da visão de milagres? Não. Então esse que é o problema. Muitas vezes nós também queremos crer contra milagres. E aí o milagre é feito e nós continuamos na nossa incredulidade. Porque o milagre não é condição para a realização, não é condição, o milagre não é condição para a chegada da fé. Muitas vezes o milagre é feito e ao invés de nascer a fé, o que nasce é a superstição ainda mais forte do que outras que já havia até ali. Os gregos, então os judeus pedem sinais, milagre, milagre, milagre. Jesus fez milagre, milagre, milagre e ainda assim eles não creram. Que triste, que triste. Aí vem os gregos são os não-judeus, quaisquer outros que não são judeus, a partir dos próprios gregos, especialmente os gregos. E os gregos, você sabe, debatiam filosofia, discutiam temas um atrás do outro o dia todo. O grego passava a sua vida toda debatendo. O prazer do grego era debater, discutir as ideias. Enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, Paulo diz, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e é absurdo para os gentios. Absurdo é o contrário de lógico, ou seja, enquanto a lógica diz A mais B é assim, para os gregos, cheios de lógica, a cruz não passa de um absurdo. E o apóstolo Paulo diz, é justamente esse absurdo que é capaz de nos reaproximar de Deus. Então, os gregos debatem e discutem filosofias. Se o judeu espera milagre, o grego procura sabedoria. E se os judeus são supersticiosos, os gregos são materialistas. Para eles, tudo se resume na physis, na natureza. A natureza que é importante, é ela que é praticamente um Deus. Em outras palavras, se o judeu é supersticioso, o grego é materialista, o cristão é aquele que olha para a cruz, porque nem judeu com seus sinais, nem o grego com a sua sabedoria dão conta da questão principal da alma, que é a questão do pecado. Eles não conseguem resolver a questão do pecado. Para resolver a questão do pecado, meus queridos irmãos, foi preciso que Deus tomasse a iniciativa de nos enviar o seu Filho para que na cruz, Ele, Cordeiro de Deus, realizasse de uma vez por todas o sacrifício que nos traria a paz com Deus. Nós pregamos Cristo crucificado. Ai de nós quando paramos de pregar que Cristo foi crucificado, mesmo que isso seja motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Em terceiro e último lugar, a palavra da cruz é expressão do poder de Deus. A palavra da cruz é expressão do poder de Deus. Paulo diz aqui no versículo 18, pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, eu gosto dessa ideia de gerúndio, né? Para nós, os que estamos sendo salvos, porque o gerúndio é sempre uma situação que não acabou ainda, ela continua acontecendo. Estamos sendo salvos. Para nós que estamos sendo salvos, a cruz é o quê? É o poder de Deus. Meus amigos,
A cruz é o poder de Deus. E se você se afastar da cruz, se você rejeitar a cruz, você estará rejeitando o plano de Deus para a sua salvação. Sabe por quê? Porque a cruz não foi um acidente de percurso na biografia de Jesus. A cruz não foi uma coisa que saiu errado no planejamento de Cristo, não. A cruz já constava do plano eterno de Deus para a realização da nossa salvação. Ela é manifestação do poder de Deus, mesmo que ela revele ao mesmo tempo dois extremos. Num extremo da cruz está a maldade humana, ou seja, nossos pecados cravaram Jesus na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Então a cruz revela a maldade dos nossos pecados, a maldade do nosso coração, mas ao mesmo tempo a cruz revela, no outro extremo, a bondade de Deus. Maldade dos homens, bondade de Deus. Está vendo porque a cruz é o cerne e o centro do Evangelho? Não podemos remover a cruz da pregação cristã, é ela que faz o Evangelho ser a bênção que ele é. Se a cruz for removida do centro da fé cristã, a fé cristã desmoronará por si mesma. Outra frase de Spurgeon que eu trago para você aqui sobre isso, ele disse: Whitefield e Wesley foram dois pregadores que viveram mais ou menos uns 100 anos antes do Spurgeon. Whitefield e Wesley podem pregar melhor do que eu, mas eles não podem pregar um evangelho melhor do que aquele que eu prego, porque não existe outro evangelho. O evangelho que Whitefield pregou na Inglaterra, que João Wesley pregou na Inglaterra e depois na América, o evangelho que estamos pregando nesta igreja desde 1884, o evangelho que Pedro pregou no dia de Pentecostes, o evangelho que Paulo pregou viajando por tantas ilhas e lugares diversos, é o mesmo evangelho e permanecerá o mesmo evangelho, no centro do qual está a cruz de Cristo. Não podemos impunemente remover a cruz do centro da fé cristã, porque se o fizermos, ela desmoronará. Há um outro autor mais moderno, mais quase contemporâneo nosso, chamado A.W. Tozer, e ele mostra nos seus escritos o desafio que a cruz oferece. O desafio é o seguinte: nós temos que fazer alguma coisa em relação à cruz. E só há duas alternativas, diz Tozer: fugir dela ou morrer nela. Só há duas alternativas quando se fala da cruz: ou nós morremos nela, ou nós fugimos dela. Eu lamento por muita gente que esteja fugindo da cruz, mas eu louvo a Deus pela vida de tantos outros que aqui, nesta cidade, em outras cidades, no Brasil e no mundo, estão carregando a sua cruz, estão assumindo ainda o compromisso com a cruz de Cristo, e por isso serão bem-aventurados. Queria terminar com uma história que vem da França, o rei Luís XII. O rei Luís XII, antes de subir ao trono, ele tinha vários inimigos. E quando ele subiu ao trono, ele pegou uma lista desses inimigos e colocou uma cruz ao lado do nome de cada um deles. A notícia que chegou a essas pessoas daquela lista é que o novo rei agora, tinha marcado o nome com uma cruz. E eles então pegaram as suas malas e fugiram desesperados para outros países. Sabe por quê? Porque eles achavam que aquela cruz significaria morte para eles. Ele é nosso inimigo, pegou uma lista, colocou uma cruz no nosso nome, estamos mortos, e fugiram. Quando Luís XII soube do que havia acontecido, sabe o que ele fez? Ele mandou avisar a todos eles que voltassem. Seriam muito bem-vindos,
porque aquela cruz não significava morte, aquela cruz significava perdão. Aquela cruz significava perdão. E ao olhar para a cruz de Cristo, nós também podemos identificar o perdão de Deus ali demonstrado, ali oferecido. Se fugir da cruz, meu amigo, você foge do perdão de Deus, mas em abraçando essa cruz, você tem a vida eterna. Vamos orar. Senhor amado, Senhor eterno, muito obrigado pela tua providência em nos amar e providenciar a cruz de Cristo para que fôssemos assim reconciliados contigo. Ó Deus, muito obrigado por essa grande providência, uma providência sem par, sem igual, incomparável. Sim, Senhor, nós te louvamos por isso, porque agora nós podemos te abraçar, podemos viver contigo ao teu lado, podemos ter a tua presença dirigindo as nossas vidas. Obrigado por isso e continua cuidando de nós, das nossas vidas, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, das nossas emoções. Enfim, cuida, Senhor, de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou Nádia Dalcin, psicóloga, membro da PIB do Rio. No início desse mês de maio, eu tive um encontro nada agradável com o coronavírus. Embora eu tenha desenvolvido a forma branda da Covid-19, não é uma experiência agradável. Esse momento, nós precisamos ficar em casa para nossa proteção. E eu sei que tem sido um grande desafio para muitas pessoas. Estar em casa não tem sido agradável. Então eu pensei em algumas dicas que podem ajudar você a enfrentar essa missão quase impossível. A primeira dica é procure ver a sua casa não como uma prisão, mas como uma bênção de Deus para a sua proteção e para a sua segurança. Em segundo lugar, transforme a sua casa num local mais agradável. O que você pode fazer para que a sua casa fique mais confortável? Talvez uma boa arrumação, talvez uma faxina. Descubra coisas interessantes que você tem na sua casa e não usa e que podem ser uma grande bênção para outras pessoas. A terceira dica é transforme a sua casa num local de adoração e edificação espiritual. Conte as suas bênçãos, cante hinos, participe dos cultos online, acompanhe mensagens que vão edificar a sua vida e vão fortalecer a sua fé nesse momento tão complicado da sua vida. Outra coisa que você pode fazer é aproveitar esse momento para fortalecer os seus relacionamentos, tanto com as pessoas que moram com você, quanto com as outras pessoas. Diga às pessoas o quanto elas são importantes para você. Telefone, mande mensagens. Uma outra coisa que você pode fazer é usar esse tempo que Deus tem dado sabiamente. Leia bons livros, assista bons programas na televisão, veja bons filmes e aproveite a oferta incrível de inúmeros cursos online gratuitos que você pode fazer aí na sua casa usando apenas o seu celular ou tablet. Fique em casa pelas pessoas que não podem ficar em casa. Saiba que mesmo que você não tenha sintomas, você pode transmitir o vírus. Sabe, em breve, se Deus permitir, nós vamos nos reunir novamente no templo para prestarmos o nosso culto coletivo a Deus. Portanto, fique em casa, proteja-se. Você é muito precioso. Deus te abençoe.
Antes de encerrar o culto, nós queremos agradecer a você a sua companhia durante esta reunião. Não é bom ter a internet? Você em casa podendo adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é maravilhoso? Então eu quero agradecer a você a sua participação, digamos, a sua presença, entre aspas, né? Presença virtual. É muito bom saber que você está firme, né? A pandemia vai passando e você está firme, olhando para Jesus, olhando para a cruz do Senhor Jesus. Quero agradecer também aos irmãos que tornam esta gravação, este culto possível. Aqui presentes os irmãos da Secretaria de Comunicações, irmão Gandhi Giordano, que é o líder, os irmãos Carlos Roberto e o casal Luiz Persiliano e Luciana Persiliano. Deus abençoe vocês. Obrigado também ao irmão João Marcos Sorém, que é o responsável pela GERAD, Gerência Administrativa, que abre e facilita a nossa presença aqui. Quero agradecer também aos irmãos da área da música, do Ministério da Música, nosso ministro de música Eduardo Transcoveski Gonçalves e o irmão Felipe de Matos, que tem trabalhado na coordenação, na montagem deste culto, como você viu até aqui. Deus abençoe você. Se você tiver alguma sugestão para este culto, então você pode encaminhá-la a nós, a mim, ao Gandhi, ao Eduardo, a qualquer um de nós, a gente vai analisar com muito carinho. Nós queremos parabenizar dois irmãos que nesta semana completaram uma vitória muito importante. Esses irmãos, eles terminaram o doutorado. Olha, com tanto coronavírus na esquina, e esses irmãos não desanimaram, eles continuaram estudando e agora receberam os seus diplomas de doutores. Olha só, a irmã Clarissa Moreira, ela terminou o doutorado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, parabéns à doutora Clarissa agora, né, por esta vitória. E também parabéns ao irmão Hércules de Melo Barcelos. Hércules de Melo Barcelos formou-se doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele veio de lá há pouco tempo aqui para a nossa igreja, e ele veio, já estava fazendo o curso, continuou fazendo e agora ele concluiu, mesmo trabalhando e morando aqui na cidade. E tem também sido um bom exemplo para os nossos embaixadores do rei. Ele sempre gostou, lá em Vitória e aqui também, de trabalhar com embaixadores. Então nós louvamos a Deus pela vitória desses dois irmãos, Clarissa Moreira e Hércules de Melo Barcelos. Nossa oração é que o Senhor possa usar essa titulação agora para a glória do nome dele. Irmãos, deixa eu falar também sobre uma coisa aqui que aconteceu essa semana. O prefeito da nossa cidade aqui criou um decreto autorizando o retorno dos cultos religiosos na cidade do Rio de Janeiro. Então eu quero ler aqui o que a diretoria da nossa igreja, na última segunda-feira, reunida também online, deliberou. A diretoria da igreja, ao tomar conhecimento do decreto municipal 47461, de 25 de maio de 2020, que autorizou o retorno dos cultos religiosos na cidade do Rio de Janeiro, reuniu-se e tomou a decisão de manter os nossos cultos online ou virtuais, assim como as demais atividades da igreja, seguindo as recomendações dos profissionais da área da saúde e a análise das informações e dados divulgados pela mídia. Por mais saudosos e ansiosos que estejamos em retornar ao convívio presencial, vamos aguardar mais um pouco para o fazermos com responsabilidade e segurança para todos. Então, neste momento, a diretoria e
e demais líderes da igreja estão trabalhando num planejamento para o que fazer quando começarmos a voltar. Uma das coisas do decreto é que tem que haver uma distância entre tantos metros entre uma pessoa e outra, e o João Marcos Sorém fez um cálculo para a gente que no nosso santuário, se cada for observado aquilo, só vão caber 222 pessoas. Então, e terá que entrar com máscara, até que tem que... Ou seja, e alguns vão querer entrar na marra, sem máscara. Eu sou dizimista, por que eu não posso entrar? Já viu o clima, né? Então, a gente, para evitar tudo isso, a gente vai esperar ainda mais. Não tem pressa, não tem pressa. Você está orando aí, não está? Você está contribuindo, não está? Você está testemunhando, não está? Você está fazendo tudo aquilo que o cristão deve fazer, né? Quer dizer, o templo é só aguardar que a gente vai se reunir. Eu sinto falta, vejo esses bancos vazios aqui, confesso, e esses bancos vazios fazem muita falta. Vocês fazem falta nesses bancos vazios. De modo que a gente espera. Eu espero, daqui a pouquinho, a gente vai se abraçar novamente. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Amém.